Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Nós estamos muito felizes porque mais um dia o Todo-Poderoso nos proporcionou de estar aqui para mais um testemunho que edifica. E hoje nós temos um casal maravilhoso que veio testemunhar de tudo que Deus fez na vida dele. Você esteja bem. E se não tiver, vai ficar bem em nome de Jesus, porque o testemunho vai aumentar mais e mais a tua fé. Fique comigo nesse testemunho, compartilhe, dê seu like, se inscreva no canal para que o YouTube entenda que mais pessoas possam ouvir esse testemunho e ser edificado. Venha comigo, vamos ouvir mais um testemunho que edifica. E hoje o nosso convidado é o presbítero Isaac Santana, que estará compartilhando o seu testemunho conosco. Muito bem, primeiro eu quero agradecer a Ivone, também o Felipe, pelo convite. A Ivone que é muito amiga da minha esposa, da Cláudia, e a gente essa amizade, ela vem assim, nos edificando cada dia mais. E nesta feita é uma alegria muito grande, viu, Ivone? Uma alegria muito grande estar aqui compartilhando um pouco da nossa vida, da nossa história, e trazendo, assim, resumidamente, mas trazendo até este momento o que Deus tem feito na nossa vida ao longo desta caminhada cristã, né? Eu nasci num lar evangélico, eu sou ali da cidade de Londrina, nascido na cidade de Londrina, nasci num lar evangélico, meus pais já eram cristãos, e ali nós mudamos para Campo Mourão, ali na região de Campo Mourão, e ali congregamos por quase 40 anos naquele lugar, naquela região de Campo Mourão. E assim, contando rapidamente sobre a minha história, eu desci as águas no ano de 1983. No ano de 1983, desci as águas batismais, mas sempre cooperando na igreja, desde adolescente, participando de escola dominical, que era assim um grande incentivo, tanto do pai quanto da mãe, frequentadores da escola dominical, os dois já dormem no Senhor, mas eram aqueles incentivadores para que nós estivéssemos, todos os filhos aí, já depois, assim, alguns meus irmãos nasceram, meus pais ainda não eram crentes, mas eu e o pastor Davi, né, que também dirigiu a igreja aqui em Curitiba, hoje não mais devido ao estado de saúde, mas nós já nascemos no lar evangélico. Então, no ano de 1983, eu desci as águas do batismo. E aí sempre na igreja, na música, tocando na igreja. A gente sempre, desde pequeno, aprendemos ali um pouquinho do violão, um pouquinho do teclado, um pouquinho do contrabaixo, e sempre cooperando na igreja. Que bênção. Assim, sempre assim. E assim foi a nossa vida na igreja, do tempo, desde a infância, a juventude, toda na igreja. E aí, assim, a nossa vida, Deus abençoou por estarmos juntos ali com a igreja, os pastores que passaram ali pela região onde a gente morou. E Deus foi nos abençoando, assim. E no ano de 1998, lembro a data, dia 18 de janeiro de 1998, em um culto de domingo à noite, Jesus me batizou no Espírito Santo. E nesse mesmo ano de 1998, dia 18 de janeiro, no dia 30 de agosto, foi a minha consagração a presbítero do mesmo ano de 1998. Então já faz um tempinho. Já faz um tempinho já. Né? Para a glória de Deus, nós continuamos aí trabalhando na causa do Senhor. E aí, ao longo do tempo, Deus foi nos dando assim algo divino mesmo, que eu nunca fiz música. Dizia assim que eu estudei música. Eu nunca estudei música, mas algo divino assim, eu comecei a me interessar por regência de coral. E aí comecei a estudar, e mais o irmão que regia o coral lá na época, numa congregação que a gente congregava, na cidade de Altamira do Paraná, que é em torno de Campo Mourão, e ele me disse assim um dia, falou assim, olha, eu conversei com o pastor da igreja e eu vou mudar de Altamira, porque era uma cidade pequena, e daí não tinha trabalho para os filhos e tal, e eu vou mudar daqui. E eu quero que você fique com o coral. Aí eu falei para ele, não, mas eu
eu não tenho, assim, conhecimento de música e tal. Ele falou, não, eu vou te dar as primeiras aulas e daqui uns 3 meses eu vou mudar. Nesses 3 meses eu vou te preparar para ser o regente do coral, para você dar continuidade no coral. E, para surpresa, com 30 dias ele mudou. Foi rápido. Começou a me dar aquelas aulas, vamos dizer assim, e com 30 dias ele mudou. E aí o coral ficou parado um tempo, e o pastor, olha, você vai, eu já estive orando, e Deus falou comigo, você vai ser o regente do coral. E aí eu disse, Senhor, me mostra se é isso mesmo. E aí Deus foi me mostrando, e para a glória de Deus, não fiz nenhum curso de música, mas eu tenho um ouvido musical, que Deus fez isso. Deus fez isso comigo. Um ouvido musical de separar vozes, de coral, 4 vozes. E aí nós começamos e não paramos até hoje. Continuamos com o coral. Onde a gente passa, Aonde a você está, gente... você é o maestro, então, do coral? Mas estamos na regência do coral, na congregação de Jardim Santos Andrade. Que bênção. Continua o coral. Fizemos agora no final desse ano. A esposa cantora? É isso, a Cláudia canta, louva o Senhor. Pela graça de Deus, ela gravou seu primeiro lançamento em 2020, e continua, agora já está se programando para um novo trabalho esse ano, 2024, se Deus nos permitir, ela vai estar fazendo alguma coisa também no sentido da música, que é algo dela também, né? Ela não nasceu no lar evangélico, mas aos 3 anos de idade, os pais se converteram ao evangelho, e ela começou então a vida cristã dela aos 3 anos de idade. E aí aos 5 anos estava cantando na igreja, né? E continua até o dia de hoje, e louvando ao Senhor. O pai dela, saudosa memória também, ele foi o pastor da igreja onde nós congregávamos, foi onde a gente começou toda essa história. Nossa, o pai dela era o pastor da igreja onde a gente congregava, e aí a gente começou toda essa nossa história aí, e vem junto caminhando aí. No ano de 2021, em plena pandemia, a pandemia foi em 2020, seu início, mas no ano de 2021, eu estava no trabalho, certo dia, chego em casa, uma sexta-feira, e comecei a sentir garganta ruim, e aí eu disse para a Cláudia, falei, olha, eu estou com a garganta ruim, e não sei porquê, eu estava trabalhando, cheguei em casa, agora por volta das 9, 10 horas, garganta ruim, me dando calafrio, e eu disse, olha, eu não tô bem, eu acho que... Ela disse, deve ser gripe, eu falei, pode ser uma gripe. Quando foi no sábado, eu já amanheci com a garganta trancada, e com os sintomas, claro, na época, em plena pandemia, e fui à procura de fazer aquele teste, toda aquela história, e, para surpresa, Covid. Para surpresa, Covid. Isso foi mais precisamente no dia 26 de março de 2021. E ali o médico me deu aquele kit inicial, que disse, você vai voltar para tua casa, se isola, até então a recomendação era essa, você se isola num quarto e vai tomar esse kit e vamos acompanhando. Isso foi numa segunda-feira, porque foi no sábado, na segunda-feira eu peguei o kit, mas na sexta-feira eu já estava na UTI. Aí a situação arruinou e só foi piorando. Quando foi na sexta-feira eu já estava na UTI, e aí começou todo o processo assim bem difícil da minha vida, para a família, e a Ivone acompanhou juntamente com a Cláudia, e eu estou aqui até para mostrar essa gratidão, né? Primeiramente a Deus e a todas as amigas da Cláudia que estiveram junto, e a Ivone imbuída também nessas orações, nesse compromisso. E para começar esse testemunho, tem algo assim, que quando eu saí do hospital, um versículo que me veio à mente, da palavra de Deus, e isso ficou registrado no meu coração, na minha mente, na minha vida, que está registrado em 1 Tessalonicenses, na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5 e versículo 18, onde ele diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E, assim, uma coisa que eu tenho sempre na minha vida, a gratidão, mas depois desse episódio, mais ainda, né?
E eu me lembro de um escritor romano, que ele diz assim: a gratidão é a maior virtude de um ser humano. A maior virtude. A gratidão, ela agrada a Deus e está dentro do contexto da vontade de Deus. Então, assim, eu sou grato a Deus pelo que Ele fez comigo. Porque Muito. muitos não tiveram essa Essa oportunidade, né, oportunidade. Isaac? Verdade. Porque na época que o senhor estava doente no hospital, eu orava também pelo meu tio. Pois é, Era verdade. muitos pedidos de De orações. orações. Meu tio se foi. É Ele não verdade. teve condições de voltar, né? E o senhor hoje está aqui para testificar. Para testificar. Então, e aí, quando eu me vi, dentro de poucos dias, na sexta-feira eu estava dentro da UTI, já dentro da UTI, e aí começou todo o processo, e chegando na UTI, era aquela UTI improvisada, e ali estava 3 pessoas entubadas. E ali me assustou bastante, porque É assustador, né? é assustador. E ali me assustou bastante porque assim, eu já tinha perdido os movimentos devido à saturação, etc. Mas a minha mente estava perfeita, né? Uhum. Eu sabia tudo o que estava acontecendo, estava consciente. E quando eu cheguei naquela UTI, que era uma UTI improvisada, devido ao grande volume de pessoas que passavam por essa situação, e de repente eu me deparo com 3 pessoas ali entubada, numa situação difícil, e sabendo que a vaga que eu estava ocupando porque alguém deixou de estar conosco. Pior ainda, né? Pior ainda. Mas ali eu fiquei por praticamente algumas horas, assim, no período da tarde, por volta que eu cheguei no hospital e tinha essa vaga que estava, a UTI estava em aberto e tinha uma vaga e eles já me conduziram para a UTI, porque a minha situação era bastante grave. Já me conduziram para a UTI. E eu fiquei ali na UTI até por volta de umas 10 horas, eu acredito, da noite, quando a médica chega e diz assim, olha, eu vou te levar para o quarto. E eu até questionei ela. Então eu melhorei, doutora? Tô bom, né? Tô bom. Ela disse, não, é porque chegou alguém pior que você. E eu preciso socorrer aquela pessoa e eu vou te levar para um quarto. Aí me levou para o quarto e um quarto com bastante gente e essas pessoas tudo com Covid também. E só que quando foi por volta de 3 da manhã, assim, eu calculo mais ou menos, por volta de 3 da manhã, a médica volta no quarto e diz assim, olha, eu vou te levar para a UTI de novo. Eu disse, mas eu piorei agora, estou pior? Ela falou, não, você não está bem. É que a pessoa que eu coloquei lá deixou de estar conosco. Aí assusta mais ainda, né? Aí voltei para a UTI. Voltei para a UTI, me lembro que eles me colocaram toda aquela balão, uma máscara, era um capacete de oxigênio, e ali fechou, apertou muito. E eu fiquei o resto da noite, porque ela disse, eu vou te colocar no oxigênio dessa forma, vou colocar um capacete e vedar tudo. E aquele barulho de oxigênio. E ali clareou o dia, amanheceu o dia, ela voltou lá e disse, olha, eu vou te entubar. Meu Deus. Tipo assim, foi um desencontro com ela, que eu falei, não, intubação não. Ela disse, eu vou te entubar. E eu fiquei ali relutando com ela. Não quero ser entubado, porque até a história era essa. Os que, os que iam para a intubação, se fosse, por exemplo, um número de 100 pessoas, voltava 5, 4, 5, porque os demais não voltavam. E eu fiquei ali relutando com ela. Mas ao ponto em que ela foi firme e disse, não, eu vou te entubar. Eu só preciso que você me passe o nome da sua esposa e o telefone. E me perguntou se eu sabia de cor e tal. Eu falei, sei o telefone dela e sei. E daí passei, né? Falei, ó, o nome da minha esposa é Cláudia, o telefone é esse. E ela falou, quero que você repete. Eu repeti o nome da esposa, o telefone, e ela falou para as enfermeiras, até aí eu ouvi, ela falando para as enfermeiras, tudo pronto? E escutei que ela saiu da UTI porque o salto do calçado dela batia batia, Fazer barulhinho. só fazia o barulho. E depois disso, acordei 42 dias depois. Não vi mais nada. Mas acordou. Acordei. Né? Para a glória de Deus, né? Essa gratidão a Deus, eterna gratidão a Deus, eterna gratidão a todos os irmãos, igreja, orando, intercedendo, a Cláudia em desespero,
incomodou bastante, Eu que digo. incomodou bastante, né? Queria que a Ivone orasse 24 horas, Ela queria que eu ficasse de joelho o tempo o todo. tempo todo. Hoje a gente ri, mas É, foi muito choro, né, foi muita é, tristeza, mas mas valeu a pena. valeu, As orações valeu a pena, valeu né? a pena. Valeu a pena. Aí eu fui entubado no pronto-socorro e eu vou dizer algo aqui agora em que é muito interessante dentro desse testemunho. Dentro desse testemunho é algo muito interessante. Que eu fui entubado na UPA, no pronto-socorro, e fiquei ali por um dia e uma noite. Uhum. Porque ali era algo improvisado, porque se aguardava momentos de sair vaga nos hospitais Sim. de Curitiba, de toda a região. E naquele momento eu fui entubado ali. Quando foi na madrugada do dia seguinte, isso foi numa segunda-feira de manhã, quando foi na madrugada do dia seguinte, na madrugada de terça-feira, coisa assim que Deus faz e a nossa gratidão a Deus. E a médica da UTI do Hospital das Clínicas ligou para a médica do pronto-socorro. E é interessante isso, eu vou dizer aqui, é algo interessante que depois que eu saí do hospital, que foram 62 dias de internamento, nesses 62, 42 de UTI com intubação, e a médica depois conversou comigo, com a Cláudia, falando tudo, porque eu fiquei quase 8 meses fazendo acompanhamento, que é um hospital universitário, um hospital das clínicas, e eles fazendo exames e acompanhamento, e ela foi me falando tudo o que foi acontecendo durante o período daquele coma, né? E interessante que ela disse assim, olha, você estava lá no pronto-socorro, na UPA, e quando foi por volta na madrugada ali da terça-feira, faleceu, infelizmente, alguém dentro da UTI aos meus cuidados. E ela pega o telefone, e poderia ligar em qualquer outro pronto-socorro, mas ela foi e ligou no pronto-socorro do Campo Comprido. Ligou lá, na madrugada. Falou com a médica que me atendia lá e disse assim, ó, você tem alguém que possa ser recuperado? Porque para vir e morrer aqui, não adianta. Então, se você tem alguém que possa ser recuperado, se você tiver, eu mando uma ambulância buscar agora, porque eu tenho uma vaga na UTI aqui. Aí a médica que me atendia disse assim, eu tenho. Deu meu nome, Isaac Alves de Santana, pode ser recuperado. Ela falou, vou mandar uma ambulância aí. Agora, o que me chama atenção nisso, que eu estou dizendo, que é assim, a própria médica, doutora Carla, o nome dela, da UTI, do Hospital das Clínicas aqui em Curitiba, ela disse assim, ó, a tua colocação para você ocupar uma UTI em Curitiba, nos hospitais, a tua colocação era o número 692, ou seja, tinha 691 na minha frente. Jesus. Era Deus mesmo. Tinha 691 na minha frente. Ela disse assim, ó, a tua colocação, o teu número era 692, ou seja, na hora que arrumasse, vamos dizer assim, UTI para 691, chegaria a sua vez. Observe como que Deus faz as coisas. Naquela madrugada ela ela poderia ter ligado em qualquer outro pronto-socorro. Sim. Ligou no pronto-socorro do Campo Comprido e perguntou se tinha alguém que poderia ser recuperado. E a médica disse assim, vou mandar uma ambulância para pegar ele agora. E a ambulância foi lá, mas só que aí eu estava em coma, porque já estava entubado. Estava induzido. E daí me levaram para o Hospital das Clínicas, e ali, chegou lá, ela teve que trocar toda a intubação, aquela coisa toda, porque tinha uma intubação com a tecnologia melhor, lá no Hospital das Clínicas. Mas o que eu chamo a atenção para isso, é que quando Deus coloca a mão, né, de 691, aliás, 692, eu passei a ser o primeiro. Eu passei a ser o primeiro. Frente. Então é algo assim, realmente, assim, da minha gratidão a Deus, né? Gratidão a Deus porque Deus fez tudo, trabalhou no oculto, trabalhou no silêncio, para que tudo acontecesse. E eu fui lá para o Hospital das Clínicas e ali foram longos dias entubado na UTI, tive complicações nos pulmões, o sangue coagulou nos 2 pulmões, aí aquela embolia pulmonar que eles chamam, e aí eles apertaram a medicação, e na conversa com a médica depois, qual que era o risco ali? Era de sair um coágulo daquele e ir para uma veia
artéria, por exemplo, e me levaria a óbito. Sim. Então eles fizeram ali uma medicação muito forte para combater aquela embolia pulmonar, só que aí o que aconteceu? A medicação foi forte, os rins não aguentaram. Aí parou os rins, aí foi para hemodiálise. E eu, isso tudo em coma, eu não vi nada disso, né? Mas aí foi para hemodiálise. E aí eles ligaram, quando aconteceu esse fato da hemodiálise, ela, todo dia, essa doutora Carla da UTI, lá do Hospital das Clínicas, comunicava a Cláudia, disse, olha, a situação dele piorou um pouco mais. Porque agora os rins não aguentaram, os rins dele parou. Parou os rins e agora existe uma preocupação maior. Aí, mas ela falou assim, mas nós estamos lutando pela vida dele. E aí continuou a igreja orando, os irmãos orando, e família, né? E Deus dos céus com as mãos estendidas, né? Deus dos céus com as mãos estendidas. E eu lembro que ela contou, depois que eu saí do hospital, ela disse assim, ó, um certo dia pela madrugada, estava programado no teu prontuário para que as enfermeiras trouxessem você para a sala de hemodiálise. Não sei dizer assim qual que seria, quantas hemodiálises foram feitas, eu não sei, que ela também não disse isso. Mas estaria mais uma hemodiálise para você programada numa madrugada. E ela disse para as enfermeiras, ó, agora prepara a sala de hemodiálise ali, prepara tudo, e vai lá e busca o Isaac lá. Quando as enfermeiras chegaram lá, porque eu estava com a sonda estava cheia. A sonda estava cheia. Os rins voltaram a funcionar. Aí ela disse assim, então coloca um outro e coloca uma sonda nova nele. Vamos ver se os rins realmente voltaram a funcionar e se isso vai continuar. E, para a glória de Deus, não parou até hoje. Amém. Deus é fiel, né, Isaac? Verdade. Então aí trocava-se a sonda e voltava outra e os rins voltaram a funcionar. Ela disse isso para mim, para a Cláudia, nas reconsultas de acompanhamento, falou assim, olha, realmente foi surpreendente assim o que aconteceu. Mas, quando resolveram o problema dos rins, vamos dizer assim, veio uma causa pior, segundo ela, quando a Covid estava resolvida, lá dos pulmões, quando os rins estavam resolvidos, que ela pensava em fazer, ela disse com essas palavras até, fazer o desmame para que eu acordasse. Sim. Aí pega a bactéria da UTI, devido ao tubo, muito tempo, entra uma bactéria. Meu Deus. E ela disse assim, olha, e essa bactéria quase te levou. Essa quase te levou. Ela ligou para a Cláudia e disse, olha, nós temos 48 horas para definir a situação do Isaac. Ou ele fica no meio do caminho, ou ele atravessa. Mas tem 48 horas. Foi um grande desespero, né? Foi um grande desespero, mas, segundo ela, foi testando o medicamento e a bactéria era tão agravante que os medicamentos não combatiam a bactéria. E quando já se não tinha muita mais esperança, conversa da médica, isso ela colocou para mim, para a Cláudia, no decorrer das reconsultas, por quase 7 meses de acompanhamento. Ela disse assim, quando as esperanças já estavam se acabando ali, de repente eu encontro um medicamento, e esse medicamento vai lá e combate a bactéria. Certo. Então é algo assim surpreendente que só Deus faz, né? Algo surpreendente que só Deus faz. Então, aí ela conseguiu a medicação e conseguiu combater a bactéria. E daí ela disse que começou a fazer o desmame, que eles chamam, fazer o paciente acordar. Aí fez o primeiro, não acordei. Fez o segundo, não acordei. Aí no terceiro, ela ligou para a Cláudia e disse, olha, eu vou pedir para... O protocolo é que não pode entrar ninguém na UTI em função da Covid, mas eu vou quebrar o protocolo, eu vou pedir para você vir aqui e conversar no ouvido dele. Pode ser que, de repente, a sua conversa, ou de uma das filhas, venha aqui e conversa, para que ele possa reagir e acordar. Daí ela pegou e falou assim, mas eu vou te ligar para você, eu vou ver, que é um protocolo que vai ser quebrado. Porque a UTI, até então, não podia entrar ninguém, né? Todo aquele pânico. Mas ela fez o terceiro desmame e disse que eu não acordei.
Aí a Cláudia, em desespero, ligou para um pastor que nós congregamos com ele lá na cidade de Altamira do Paraná, cidade satélite ali de Campo Mourão, da região de Campo Mourão. Eu trabalhava numa empresa na época, a gente congregou nessa cidade. E eu até tive o privilégio de ser o co-pastor desse pastor Moisés Lemes. Hoje ele está na cidade de São Paulo, na cidade de Oswaldo Cruz, dirige a igreja na cidade de Oswaldo Cruz, estado de São Paulo, não está mais na região e nem no Paraná. E a Cláudia, em desespero, ligou para ele: ô pastor Moisés, olha, aconteceu isso. Ele acompanhando, orando, muito amigo da gente. E o senhor sabe toda a história do Isaac, mas agora a médica me ligou que diz que ele não acorda. Não acorda, é o terceiro procedimento que faz e ele não acorda, ele não reage. Aí ele falou assim: Cláudia, eu vou orar e depois eu te ligo à noite. E depois, falando com ele, ele falou assim: olha, eu fui orar a Deus e dizer assim: Senhor, esse menino está sofrendo. Se é da tua vontade de levar, ou se é da tua vontade de curar, que o Senhor faça a sua obra, porque esse menino está sofrendo. Já há quanto tempo, né? Acompanhando, sim, já quase 40 dias acompanhando. Aí ele disse que Deus, isso depois, depois a gente fica sabendo de tudo isso depois. Ele falou: eu fui orar a Deus e Deus falou comigo, claramente assim. Domingo ele acorda. Aí ele pegou e ligou para a Cláudia de noite. Falou: Cláudia, fica tranquilo, eu fui orar a Deus. E Deus falou comigo. Intimidade com Deus. E Deus falou comigo: o Isaac vai acordar domingo, Cláudia. Pode ficar tranquilo. E para você que está me assistindo através desse vídeo, né, através dessa entrevista, para surpresa de todos, às 3 horas da tarde, no domingo, eu acordo na UTI pedindo água. No domingo. É um testemunho assim, irmãos, bastante extenso, talvez, em função de todo esse período e tudo que aconteceu comigo, mas eu continuo dizendo, milagre não ficou no passado. Deus continua operando milagres. Verdade. Ele continua. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Verdade. Ele faz milagres, né? Então nós devemos crer e confiar, porque Jesus continua fazendo milagre. E não há causa impossível, não há causa perdida para ele. Não há causa perdida para Jesus. E ele continua fazendo milagre. E hoje eu posso testemunhar isso assim, com muita tranquilidade, e que a minha vida é um milagre. E para você que está vendo esse vídeo, né, essa entrevista, quem sabe lá do outro lado do mundo, eu gostaria que você realmente confiasse no poder de Deus, que Ele continua realizando milagres nos nossos dias também. E assim, a nossa história, em todo esse testemunho, e aí, em todo esse período ali de coma, como eu disse aqui no início da entrevista, pela graça de Deus, a gente sempre esteve envolvido com coral na igreja, cantando ou regendo às vezes. A gente sempre esteve envolvido com coral na igreja. E eu não sei assim, dizer quantas vezes isso aconteceu, mas por muitas vezes, nesse período de coma ali na UTI, por muitas vezes, eu diria, não sei quantas vezes, mas por muitas vezes Deus me mostrou eu regendo o coral. Então isso era um sinal que Deus ainda me queria. Ainda me queria. Então por muitas vezes Deus me mostrou regendo o coral, e coral assim, cantando numa afinação angelical. Quando eu me lembro disso, eu vejo assim que em tudo isso Deus tem o seu propósito, né? Talvez ele estava dizendo assim, ó, fique firme, que ainda você vai continuar regendo coral aqui na terra, verdade. Não desista. Não desista. Porque tem coisas que nós não podemos desistir, né? Verdade. Nós não podemos deixar a deriva, porque Deus faz a parte dele, mas nós fazemos a nossa. Nós não podemos desistir, nós temos que continuar. Então, por muitas vezes eu me vi regendo coral e eu fui para o hospital, quando o Covid me afligiu,
Eu pesava 90 quilos e saí do hospital com 61. Foram 29 quilos a menos. Interessante que Deus me mostrava eu regendo o coral e era de uma situação assim, bastante assim, hoje, vendo essa situação, eu vejo assim, o que Deus tem para a nossa vida, o propósito de Deus é muito lindo e maravilhoso, né? Porque eu me via uma certa altura, eu me via eu regendo o coral na igreja, e aí o terno grande, que não aparecia meus dedos, porque cobria, a roupa, o cinto não abraçava a cintura, tinha que ser um cordão amarrado, mas eu dizia assim para a Cláudia, não tem problema, ninguém vai ver, eu fecho o paletó. O paletó está sobrando, porque daí ficou largo, eu tinha 29 quilos a menos, e eu dizia, não tem problema. Só que eu não conseguia segurar nem mesmo a partitura. Aí os irmãos falaram assim, não, nós vamos fazer uma cordinha, colocamos no teu pescoço e colocamos uma tábua. E você coloca a partitura ali e você vai reger. E eu via claramente isso. Eu diante do coral, só o paletó chacoalhando porque os dedos não apareciam, parecia que os braços tinham encolhido. E eu regendo o coral. E aquele coral numa afinação angelical. Então veja como é que Deus faz as coisas, né? E hoje eu vejo que Deus tinha um propósito que eu continuasse. Não era para parar. Então a gente continua louvando a Deus, continuamos com o coral e graças a Deus, Deus tem nos abençoado aí nessa história toda. Eclesiastes diz que tudo tem seu tempo, Tudo né, tem o Moisés? tempo. Então É. não chegou o teu tempo de partir. Verdade. O teu tempo era de ficar para ajudar a edificar a obra de Deus, A obra o de reino, Deus. né? Verdade. Trabalhar para o reino mais um pouquinho. Mais um pouco. Vamos Verdade. trabalhar, vamos ser grata a Deus, né? Verdade. Porque só Ele é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor. Né? É. Então é interessante que eu saí do hospital 62 dias depois, porque eu saí 42 dias de UTI, aí fui para um quarto. Agora veja como é que Deus faz as coisas, Ivone. Eu gostaria de salientar isso aqui também nessa nossa entrevista, nesse nosso bate-papo de hoje, é que o protocolo dentro dos hospitais é que ninguém poderia ficar lá. Ninguém poderia ficar. Até visita não se tinha devido àquele ápice da pandemia. Agora é interessante que quando eu acordei no hospital, 42 dias depois, um dia depois, eu acordado assim, mas fora de si, eu estava acordado, porque uma das coisas que eu não perdi, assim, eu não enxergava, eu não falava devido à traqueostomia, e eu não enxergava, não podia nem me mover, mas uma coisa que eu não perdi foi a audição. Eu ouvia tudo. Então, a partir do momento que eu acordei, eu estava assim, impossibilitado de levantar até a mão, mas o ouvido já estava pronto, ouvindo tudo. E eu me lembro que a médica chegou no 42 dias, 43 dias, fiquei mais um dia na UTI ali. 43 dias, ela disse assim, ó, eu vou te levar para o quarto. Eu vou te levar para o quarto agora. Aí quem vai cuidar de você é um outro médico, não vai ser eu, porque a minha parte é na UTI. Mas eu vou te levar você para um quarto, no 10º andar do prédio, você está aqui a UTI é no 6º andar, e eu ouvi tudo isso claramente depois que eu acordei. E ela conversou comigo muito tempo ali. Ela dizia, você está ouvindo? Eu falei, estou ouvindo. Ela falou, tua situação foi assim, 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 mas depois no acompanhamento vai ter o prontuário e a médica que vai te acompanhar, que não vai ser eu, a minha parte é UTI, mas ela vai te passar tudo para você, o que aconteceu com você. Mas que você saia daqui, eu vou conversar com você uns 30 minutos aqui. E ela ficou conversando comigo, embora eu não tivesse vendo ela, porque fiquei 18 dias depois que eu saí do hospital que eu voltei a enxergar. Mas ali, ela conversando comigo, ela disse assim, e você vai para o quarto e nós vamos chamar a sua esposa para ficar com você. Olha, eu falei, que bênção, que bom. Né? Pensei assim comigo, não falava. Falei, que bênção, que bom. Aí me levaram realmente para o quarto. Aí fiquei uma noite sozinho ali em desespero, porque daí fiquei, meu Deus, em desespero mesmo. Aí, mas quando foi no outro dia de manhã, a Cláudia chegou e ficou mais 18 dias comigo no quarto. Aí me colocaram num quarto onde tinha um banheiro, onde tinha uma cama para ela ficar e a cama onde eu estava. E ela ficou 18 dias comigo lá no hospital. Coisa que não podia nem visitante. Veja o trabalhar de Deus. Deus cuida. Deus cuida.
Não tem explicação, né? Não tem explicação. Mas aí saí de casa, saí do hospital, fui para casa, não enxergava, não falava e não andava. Fui para casa assim, não enxergava, mesmo colocando óculos ou sem óculos, e a médica disse que isso não era do Covid, ela disse assim, isso foi da bactéria que entrou pelo tubo, que quase te mata, e ela interferiu na tua visão, porque não é normal, até então não se tinha estudo disso. Uma conversa da médica. Nós acreditamos, ela disse, em função da bactéria que foi muito forte, e isso te prejudicou a visão. Fui para casa sem enxergar, sem falar, devido à traqueostomia ainda, né? E sem andar. Aí fui aprender a andar no andador. 18 dias depois que eu estava em casa, de manhã, eu acordo e começo a enxergar tudo, do nada. Doutor. Começo a enxergar tudo assim, pedi para a Cláudia, traz a Bíblia, deixa eu ver, traz a Bíblia e o óculos, eu acho que eu estou enxergando. Fui ler a Bíblia, 18 dias depois, que eu estava em casa. E aí falar foi uma dificuldade muito grande. A fala foi difícil, porque a traqueostomia prejudicou bastante as cordas vocais, aí foi um trabalho de fono, mas oração, pedindo a Deus, até porque eu achei que nunca mais voltaria a cantar, e às vezes eu canto com a Cláudia, nós cantamos junto, né, um dueto, e também o coral, e eu achei assim, agora a minha carreira de música acabou aqui. Aí, depois de uns 3 meses fazendo fono, a voz foi só aquele chiado assim, foi voltando e fazendo fono. E com 5, 6 meses, eu estava falando bem baixinho ainda. A Cláudia foi cantar num trabalho da Ciclo de Oração lá em Campo Magro, vizinho aqui de Curitiba. E chegamos lá e o pastor de repente estava pregando. O pastor estava pregando na hora da pregação, e os irmãos me chamaram para ocupar um lugar no púlpito. No início que nós chegamos, ela foi cantar. E o pastor estava pregando e, de repente, ele pregava sobre o azeite multiplicado para a viúva, né, que Eliseu orou, e o azeite foi multiplicado, e Deus e o profeta usou essa palavra dizendo assim. E o profeta usou essa palavra para a viúva dizendo assim: vende, paga a sua dívida e vive do resto. E ele virou para mim, no meio da mensagem, e disse assim: moço, você, eu não sei da sua história, mas Deus manda dizer assim para você, fique tranquilo que você está preocupado, que ele vai usar o resto que sobrou do hospital. Assim diz o Senhor. Pronto. E continuou pregando. O que sobrou do hospital que ele vai usar. Você está preocupado? Fique tranquilo, é o resto. Que era a viúva ia viver do resto. E ele falou assim, o resto que sobrou do hospital, Deus vai te usar no resto. E me fortaleceu muito, porque eu estava com a voz muito prejudicada, muito mesmo. Mas Deus foi abençoando, aí a voz foi voltando e a gente foi fazendo fono, a faculdade de Tuiuti, fizemos um convênio lá com eles, e aí foi fazendo fono. Mas o que é interessante nisso, agora há pouco tempo atrás, já depois de, agora no meio do ano de 2023, nós fomos numa outra congregação aqui é na região do Cajuru, mas eu não me lembro agora o bairro ali, qual que é a congregação ali. E quando eu chego na igreja lá, a Cláudia foi cantar também, quando eu chego na igreja, Deus usa a mulher do pastor, eu não me foge o nome dele agora. E eu dobrei o joelho, na hora que eu levantei, a mulher do pastor veio e falou assim, olha, Deus manda te dizer uma coisa, fique tranquilo que ele te tirou da sepultura e você só volta para lá o dia que ele quiser. Fique tranquilo, você estava na sepultura, mas ele te tirou de lá. Então você anda muito preocupado, você anda muito aflito com o que vai acontecer, isso e aquilo, mas Deus manda te dizer, e eu nunca vi aquela irmã, nem conheci o pastor da igreja. E no que eu dobrei meu joelho, que eu levantei, ela veio na minha direção e disse, quem te tirou da sepultura sou eu, e você só volta para lá o dia que eu permitir. Então as promessas de Deus continuam, e isso nos dá força a continuar, né? Mesmo assim, às vezes a gente, um dia está melhor da voz, outro dia não,
Mas Deus tem nos dado graça. Já voltei a cantar com a Cláudia de novo, voltamos com o coral ficou quase 3 anos parado ali na congregação, porque não tinha como a gente estar ali juntamente com os irmãos, mas hoje está tudo, novamente a gente está aí servindo ao Senhor. Porque o resto da viúva foi bastante, não foi pouco, não. É verdade. Foi Foi bastante. bastante. Então essas são E as a Bíblia promessas também de fala Deus. para nós não andarmos ansiosos, né? Verdade. É que está deixando as pessoas com dificuldade, a ansiedade, que está Ansiedade, tomando conta do isso. povo. E a Verdade. Bíblia diz, nos aconselha para nós não ficarmos ansiosos, Ansiosos. é confiar nele. E às vezes a gente fica nesse dilema, né? Sim, Vou voltar a fazer isso? Vou voltar a cantar? Vou voltar com o coral? Não vou? Realmente foi uma preocupação muito grande, porque eu achei que a voz foi, tipo assim, com uns 30 dias eu estava andando de novo, normal, andando e tal. Mas a voz foi difícil. A voz para demorou um voltar, pouquinho. demorou bastante. A voz, assim, hoje para mim estar falando da forma que eu estou aqui, meu pai, foi difícil para voltar. Muito Foi um difícil. tempo tão difícil para todos nós, foi mundial, né? Foi Mundial. uma situação mundial, foi muito difícil. Mas, irmão Isaac, eu digo para o senhor, eu não cesso de orar pelos nossos médicos, Verdade. pelo nosso profissional da saúde, Isso mesmo, isso mesmo. aqueles que trabalham no hospital, É. todos, desde o porteiro Isso. até o zelador, Exatamente. todos trabalharam muito Muito. lindo, foi muito lindo o que Colocaram eles fizeram. a vida em risco, né? Se colocaram em risco para salvar vidas. Para salvar vidas. Foi muito, todas as minhas orações eu estou Verdade. orando pelos nossos médicos, Verdade. que ainda trabalham, né? É. São pessoas que dedicaram mesmo, vestiram a camisa verdade. e pelo menos nós temos mais é que agradecer a Deus. É verdade. A palavra é de gratidão a Deus Gratidão pelo mesmo. que Deus colocou eles, né, para nos ajudar. Porque Gratidão Deus faz a mesmo. parte dele, o homem também faz a dele, Faz né? a dele. E realmente correram E riscos foi uma união grandes. muito linda, Muito lindo o que muito. aconteceu. Isso. Temos mais irmãos que saíram da UTI, tem um casal também que quer testemunhar, que ele também, ele viveu por milagre. E tem um da nossa igreja que eu achei muito lindo, eu não vou falar o nome dele porque eu não pedi, né, permissão, mas ele saiu da UTI e foi para casa. Olha. E nós orando, foi no tempo que o senhor Olha. também estava na UTI, né? Olha. E Deus fez milagre assim com essa pessoa, né? Ele saiu da UTI e foi andando. Foi lindo o que Deus fez. Deus curou, usou os médicos para curar, mas também Deus interviu em muitos casos, né? É verdade. E isso é tudo para a honra e glória do Senhor. Para a glória Outros do Senhor. Deus permitiu de levar, né? Mas em tudo nós demos graça. Em tudo. Em tudo. Agora você está perguntando assim, mas você fala porque o teu ficou vivo. Não é assim. É que Deus tem um plano para cada pessoa. É verdade. E a Bíblia diz que tudo tem um tempo certo. Tudo né? tem um tempo certo. Tudo tem um tempinho certo. E quando chegar a minha vez também, eu vou. Independente de qualquer coisa, eu irei. Qualquer um de nós vamos, mas nós temos que esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus, né? É a hora de Deus. Não foi a hora do irmão Isaac, mas foi a hora de outra pessoa, foi de um tio meu. Eu orei tanto pelo irmão Isaac, tanto pelo meu tio, que Deus levou o meu tio. E o irmão Isaac está aqui. Dói? Mas foi assim que Deus quis, né? E nós não podemos ficar questionando. Nós não podemos questionar. Tem mais alguma coisa que eu não quero falar? Eu gostaria de, mais uma vez, estar agradecendo, né, Ivone, por esse convite precioso. Precioso esse convite, para estar aqui colocando um pouco da nossa história e também do que Deus fez, né, na nossa vida. E agradecer realmente por esse momento que, assim, uma das coisas que quando eu saí, quando eu acordei na UTI, foi uma das coisas que eu disse para Deus: onde eu passar pela primeira vez, eu vou estar contando meu testemunho. Resumo, claro, porque às vezes a gente vai pregar e aí você resume ele em 6, 7, 8 minutos e vamos... Não dá o tempo certo da pregação. A pregação. Né? Mas foi uma das coisas que eu me comprometi com Deus e o que eu tenho que fazer. Então, esse momento aqui de estar contando o que Deus fez na minha vida é precioso para mim. Muito, muito mesmo. Assim, de um valor imensurável, incalculável, poder dizer o que Deus fez e o que Ele faz e continua fazendo. Né? Que às vezes nós achamos que milagre ficou lá na igreja primitiva, lá nos dias
dos apóstolos, lá nos dias dos discípulos, nos dias de Jesus, mas Jesus continua fazendo milagre. Continua fazendo milagre, né? E essa nossa história de vida em que aconteceu, nós comprovamos isso, que realmente Deus usou a medicina, usou os médicos, os recursos em que tinham, mas a mão de Deus, ela estava ali. Né? Porque às vezes o milagre ele pode chegar através do médico. Sim. Deus usa o médico para nos entregar aquele milagre que nós precisamos. Deus usa um irmão, uma irmã na igreja e assim por diante. E tudo o que aconteceu na minha vida, eu tenho plena consciência. A mão de Deus estava ali. Desde o momento de sair da posição de 692 para vir para o primeiro lugar ali, é porque Deus estava realmente na história. Né? Deus estava na história. Então, minha palavra de gratidão. Gratidão mesmo por estar aqui nesse momento, e gratidão pelo convite, e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, família, e com certeza esse é um trabalho muito bom, vamos dizer assim, que Deus te deu para fazer. É um ofício que Deus lhe colocou nas suas mãos para estar aqui ao mundo, né? Contando milagres, testemunhos daquilo que Jesus pode fazer. E a nossa palavra é gratidão. Gratidão. Tem alguém que você queira agradecer? Agradeço. Aproveitar agora, nesse momento. Agradeço a Deus, agradeço a minha esposa Cláudia, que realmente assim, a gente sabe do que ela passou. Né? Foram um desespero em toda essa história, as filhas em desespero, meu Deus. Assim, depois que a gente voltou para casa, a gente viu o quanto elas estavam realmente em pânico pela situação, né? Mas ela foi valente ali, segurou as pontas juntamente com as filhas e toda a família e todas as amigas, inclusive a amiga Ivone, que esteve aí orando, enganjado. Eu sei disso, que ela fala assim, meu Deus, eu ligava para a Ivone, ligava para outras e dizia assim, eu quero que você esteja orando, eu queria que orasse 24 horas. Eu não queria que eu comesse, que eu parasse, que eu tinha que trabalhar. Tinha que orar 24 horas. É o desespero, né? É o desespero. É o desespero. Mas tinha plantão de oração, às 24 horas tinha sempre alguém orando. Orando. E assim, eu digo uma coisa assim, a Cláudia, ela enfrentou uma dificuldade muito grande. Olha, foram 18 dias dentro de um quarto ali, ela saía, vinha em casa, e aí, como eu fiquei naquele pânico, eu não queria que ela saísse dali. Sim. Eu não queria que ela saísse. Aí ela dizia assim, mas eu tenho que ir em casa para levar essa roupa, trocar e trazer outra roupa e tal. E eu dizia para ela, mas daqui até no primeiro momento, assim, nos primeiros dias, eu achava que eu estava num hospital pertinho de casa. Até falei para ela, mas eu estou no hospital aqui no portão, lá em casa você vai rapidinho lá, meia hora você vai e volta. Não, você não está no portão. O hospital é no Hospital das Clínicas, do outro lado da cidade. Mas assim, muita medicação e a gente ficou... Foi vários dias para que aquilo fosse restabelecendo, né? Restabelecendo todo o sistema ali do corpo e mente, de você saber se localizar onde você estava e tal. Mas assim, ela sofreu bastante, teve ali 18 dias ao meu lado e continuou ao meu lado. E assim, sofreu bastante, mas foi fundamental para a minha recuperação. Porque depois todo esse processo em casa, toda essa paciência... Teve uma companheira ao seu lado, né? Muito, que ajudou. muito mesmo. Ali, na verdade, ela me ajudou a reaprender a andar, porque era um andadorzinho. Aí, e só lembrando de algo, Ivone, nessa nossa fala, que é algo que eu esqueci, que é muito interessante, que eu saí do hospital, aí depois, dia 4 foi abril, maio, junho, eu saí dia 4, foram 62 dias, e ficou me dando desmaio. Algo que eu esqueci aqui de falar, mas ficou me dando desmaio. Eu, do nada, assim, eu estava assim, me subiu um calor e eu caía. Caí onde estava. Caí onde estava, assim, aquilo era frequente, dentro de casa.
E tanto é que a médica disse assim, olha, você não sei quando você vai poder dirigir de novo, porque está muito frequente isso. E eu me lembro que meu irmão, o pastor Davi, ele me levava para as reconsultas, todo lá no hospital e tal. Mas um dia, lá quando estava no quarto mês ali que eu tinha saído do hospital, eu peguei o carro com a Cláudia e fui. Eu fui dirigindo. Aí eu cheguei no hospital e falei para a doutora, ela fez a reconsulta e tal. Daí eu falei para ela, doutora, é o seguinte, se eu fiz certo eu não sei, mas eu vim dirigindo hoje. Ela falou, mas daí, você sentiu alguma coisa? Eu falei, não. Ela falou, o bom não era você dirigir um tanto desse, era dar umas voltinhas na quadra, encostava o carro e tal. E depois disso me deu mais umas 3, 4 vezes esse desmaio. E me lembro que o último foi dia 6 de novembro. E eu falei, Senhor, mas vai ficar me dando esses desmaios. Do nada eu caio, não vejo, acordo 3, 4 minutos depois. Aí não sei o que aconteceu, não me vem à mente nada, era do nada assim. E olha, o último que me aconteceu foi dia 6 de novembro de 2021. Nunca mais me deu desmaio. Amém. Nunca mais. Deus Então abençoe. Deus fez tudo. Coisa tremenda, né? Fez tudo. Fez tudo. Graças a Deus, né? Então minha palavra é de gratidão. Gratidão mesmo. Que Deus abençoe grandemente. Que você continue com esse trabalho, juntamente com o filho. E com certeza muitas vidas serão edificadas e até impactadas com o poder da palavra, o poder do testemunho, o poder que há no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. E esse é o nosso propósito, né? Amém. Que as pessoas venham ser edificadas através dos testemunhos. E Amém. nós vamos orar por você que está ouvindo, esse que chegou até aqui. O presbítero Isaac estará orando por você. E se você está enfermo, com alguma dificuldade, para Deus não tem dificuldade. O presbítero Isaac saiu, Deus curou ele, né? É verdade. Juntamente com a Amém. medicina, mas Deus pode curar você dentro da tua casa, onde você está aí. Assim como Ele pode enviar um anjo em forma de um médico também para achar É verdade. o que você tem também, que a medicina não achou. Então, é você crer no Senhor. É aquele que pode fazer um milagre na sua vida. Como o irmão falou aqui do azeite da viúva, a viúva não tinha nada em casa, ela Não tinha tinha só nada. uma gotinha de azeite, uma botija Verdade. de azeite, uma gotinha, né? E ela conseguiu, né? Ou Aura, ela foi na casa dela lá, conseguiu o azeite, foi enchendo os vasos e Deus multiplicou. Deus pode multiplicar a tua saúde, mas primeiramente Deus quer salvar a tua alma. Deus quer livrar a tua Glória a alma. Deus. É Verdade. isso que Ele quer fazer primeiramente, não somente só a saúde, mas primeiramente a tua alma. Que Deus venha abençoar o teu lar, que Deus venha abençoar a tua família, que Deus venha resplandecer a tua vida e que tudo vá bem na tua vida. Se até aqui não estava bem, agora vai ficar, em nome de Jesus, porque eu Amém. profetizo Glória a Deus. vitórias para você, em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Em nome de Que você Jesus. seja vitorioso, vitoriosa. Eu não sei a tua situação, mas o nosso Deus sabe e entende a tua capacidade de estar meditando nesse testemunho, Verdade. né, mãe Isaac? Verdade. Verdade. Eu não entendo o que Verdade. aconteceu isso com ele, porque comigo não aconteceu. O tempo de Deus É. não é o nosso, é o tempo dele certinho. E ele vai agir na sua vida. O irmão Isaac estará orando e eu já estou agradecendo, irmão Amém. Isaac. Amém. A Que gratidão Deus é venha nossa. te abençoar você, a Amém. Cláudia que está ali nos ouvindo, Amém. né? Amém, Meu Ivone. filho que está aqui. Que Deus venha estar conosco cada dia mais. Que Deus continue abençoando Amém. você ali onde Amém. você congrega, ali com os músicos. Que Amém. Deus dê muita saúde para vocês, que vocês podem fazer a obra do Amém. Senhor, né? Glória a Deus. E a nossa palavra de hoje à tarde é gratidão a Deus. Gratidão. Verdade. Você que ouviu esse testemunho, agora receba essa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Algo interessante antes da oração, falamos de milagre, e o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano é a salvação. Salvação. E é isso que Jesus quer fazer, né? A primeira coisa na vida do ser humano é ser salvo. Eu sempre digo, antes de qualquer coisa na nossa vida, vem a palavra salvo, né? Salvo, se nós optamos por uma medicina, mas é um salvo médico, um salvo engenheiro, um salvo
vamos dizer assim, empresário, Para fazer né? a diferença. Para fazer a diferença, né? O salvo, primeira necessidade. E é isso que Jesus quer fazer. E é o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano, É a é a salvação. salvação, né? E as demais coisas são consequências que vêm através do nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Sim, meu Deus. a nossa palavra é gratidão, sempre gratidão, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e na vida de muitos, meu Senhor, em que nós temos conhecimento daquilo que o Senhor fez, continua fazendo e continuará fazendo nas nossas vidas, Pai. Neste momento, meu Senhor, em que estamos aqui, encerrando esse momento tão precioso dessa entrevista, ó Senhor, nós queremos render a Ti gratidão. Mas queremos também, ó Pai, abençoar todos quantos, meu Senhor, estarão assistindo a este vídeo, a esta entrevista, a este testemunho, Senhor, do que o Senhor fez na minha vida. Pai, eu sou um milagre vivo em que posso testemunhar isso, o que o Senhor fez na minha vida. Pai, abençoa este lar, esta família, este casal. Senhor, abençoa todos, meu Senhor. No nome de Jesus, nós ordenamos a bênção, a cura divina, o milagre. No nome precioso do Teu Filho Jesus Cristo, nós abençoamos a todos que estão, ó Pai, neste momento, assistindo a este vídeo, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E você que ficou até nesse momento, compartilhe, dê seu like e se inscreva no canal. Assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é edificante para mais pessoas. Fique na paz do Senhor. Amém.